a gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada, que é os meios de transporte, né? Como a gente já tinha conversado, a gente sabe que os meios de transporte, eles evoluíram com o passar do tempo, foram se tornando mais modernos, mais tecnológicos, mais rápidos, foram dominando o ar, a terra, o mar, mas afinal, como isso ocorreu, né? Quais foram as grandes descobertas que os seres humanos fizeram para conseguir fazer com que esses meios de transporte melhorassem com o passar do tempo? Quais foram as grandes invenções realizadas para que isso pudesse ocorrer, para que essa evolução pudesse ocorrer e a gente não continuasse com os mesmos meios de transporte de antigamente? Então é exatamente isso que a gente vai ver agora. Preste atenção aí. Primeiramente, é importante relembrar que os animais foram a primeira tentativa de se usar um meio de transporte. Através da domesticação de bois, cavalos, jegues e etc., foi possível usá-los para carregar pessoas e cargas. A criação de rodas ajudou com que esse transporte feito com animais fosse mais rápido, já que dividiam o peso e a velocidade com os bichos. A grande evolução surgiu com a criação do motor a vapor, que funcionava com a queima de carvão. O trem foi um dos automóveis que surgiram com essa invenção, sendo chamados de Maria Fumaça por serem fedorentos e barulhentos. Os automóveis também evoluíram muito nessa época, pois agora não precisavam ser puxados por animais. A última grande descoberta foi o motor que funcionava a combustível, que permitiu que os meios de transporte, a partir dali, evoluíssem para se tornarem cada vez mais rápidos, confortáveis, práticos e variados. A maioria dos transportes hoje, como carros, navios, aviões, ônibus, possuem um motor a combustível, que é feito com petróleo, tipo de óleo retirado do fundo do mar. Como a gente viu aí na explicação, essas foram as 4 grandes descobertas, invenções dos seres humanos para melhorar esses automóveis, né, esses meios de transporte. Primeiro, a domesticação de animais, que permitiu com que o ser humano montasse naquele animal, levasse cargas sobre aquele animal. Depois, quando se criou a roda, que permitiu que os automóveis fossem mais rápidos, né? Já que uma parte era carregada pelos animais e o restante, o peso recaía sobre as rodas, fazendo com que aquele meio de transporte ficasse mais rápido, fosse mais leve para os animais puxarem e assim se tornassem mais rápidos. A grande descoberta, né, que revolucionou os meios de transporte foi a criação do motor, uma ferramenta que ia fazer com que esses automóveis eles se movessem sozinhos, sem precisar serem puxados por um animal. Então, a partir de quando se criou o motor, não se precisou mais dos animais no meio de transporte para puxarem, né? Então, primeiro o motor era movido a carvão, através da queima desse carvão que fazia com que esse motor funcionasse e assim fizesse o automóvel andar. E depois com a descoberta do combustível, através do uso do petróleo, né? Que permitiu que se fizesse a gasolina, o óleo, o álcool, que são os combustíveis usados pela maioria dos meios de transporte de hoje em dia, como os carros, os aviões, os navios, os caminhões. Então, essa foi a grande evolução, a grande descoberta dos seres humanos. E esse combustível, ele é feito através do petróleo, que, como a gente viu, é um tipo de óleo, né? Um recurso natural que existe lá no fundo do mar, lá no subsolo. Então, esse petróleo é retirado do subsolo e é transformado, entre outras coisas, né, que mais tarde a gente vai ver, entre outras coisas, nesse combustível para os meios de transporte, permitindo assim que eles se aprimorassem mais, que eles fossem menos poluentes do que o carvão, mais rápidos
por ser menos pesados, né? Já que aquele motor a carvão, como vocês viram no vídeo, na imagem, era muito grande, então era muito pesado, muito barulhento e muito fedorento por conta da fumaça, né? Que subia devido àquela queima de carvão. Então o uso da gasolina permitiu que tudo isso melhorasse, que o automóvel ele ficasse mais leve, então dessa forma mais rápido, menos barulhento e menos fedorento, já que não tem essa queima do carvão e sim o uso de um combustível, né, de uma gasolina. Porém, é importante a gente frisar também, né, que nem tudo são flores. Então, assim como esses meios de transporte, a evolução desses meios de transporte trouxe várias consequências boas, como as que eu acabei de citar, também trouxe várias consequências ruins também, como o aumento da poluição, né, devido aos gases tóxicos que são liberados por esses automóveis. No caso de meios de transporte aquáticos, ocorre muitas vezes a liberação de óleo na água, né, que acaba poluindo aquele espaço, acaba afetando muitos animais, muitos seres vivos que vivem ali naquela água. Além da poluição, o estresse, a perda de tempo causado pelas horas perdidas no trânsito, no engarrafamento, na violência do trânsito devido a esse aumento de automóveis nas ruas. Então é exatamente isso que a gente vai ver nesse próximo vídeo, né? A gente acabou de ver sobre a evolução desses meios de transporte, o que trouxe de bom essa evolução, mas também agora a gente vai ver o que trouxe de ruim. Então vocês vão assistir esse próximo vídeo, depois vamos fazer atividades sobre isso para ajudar a fixar a ideia na nossa cabeça. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar pergunta pelo WhatsApp, que eu vou estar explicando para vocês com todo carinho. Um beijo!